Olá pessoal, prazer imenso estar aqui mais uma vez com todos vocês para gravar esse vídeo e tratarmos de um assunto de suma importância com todos. E estamos quase no final, né, desse livro de Efésios, aqui do capítulo 6, que já é o último capítulo. Bom, nós vamos falar hoje sobre o relacionamento cristão de senhores e servos. Nós já falamos sobre o relacionamento cristão de marido e mulher, né, dos filhos e dos pais. E agora vamos falar sobre esse relacionamento muito importante dos servos e dos seus senhores. Não é mesmo, Aline? É isso aí. Oi, gente, uma alegria estar aqui com vocês novamente neste início de ano de 2024. O Anderson e eu estamos aqui continuando o nosso trabalho aqui no canal Evangelho Sem Filtro, ensinando para vocês, trazendo para vocês a verdade das Escrituras, esta verdade que ensinamos com todo temor diante de Deus, porque sabemos que Ele nos vê e da parte dele somente aquilo que Ele deixou escrito através do seu Espírito Santo por meio dos profetas e apóstolos. Então, para a gente é uma alegria e muito mais alegria dar continuidade a essa carta gloriosa que para mim é uma das cartas, um dos livros bíblicos mais importantes para o crescimento espiritual, que é a carta de Efésios. E como o Anderson disse, estamos aí na reta final do capítulo 6 e dando essa continuidade aí, né, nesse relacionamento cristão, né, na prática. Eu já posso dar Sim, uma claro. recapitulada naquilo que a gente já falou? Então, sempre eu gosto de dar uma introduçãozinha, recapitulando tudo aquilo que a gente já viu, sempre lembrando que os primeiros capítulos de Efésios era Paulo ensinando a doutrina, ensinando aquilo que nós, como filhos de Deus, somos e já temos da parte de Deus. Todas as bênçãos celestiais que já temos como posse, porque fomos selados pelo poder do Espírito de Deus, pelo selo do Espírito Santo. Então aí nós vimos com muito detalhe a salvação pela graça, que somos salvos pela graça, não por obras. Vimos aí o que é andar nas obras da luz, nos afastando das más companhias, nos afastando das obras das trevas, nos afastando até mesmo da roupa contaminada pelo pecado, daqueles que vivem em libertinagem. E vimos também aí o ensinamento de Paulo, que antes de ele entrar no relacionamento de convivência entre irmãos, na igreja, dentro de um casamento, de um lar, marido e mulher, filhos, pais e filhos, e agora no relacionamento senhor e servos, ele disse que o quê? Nós tínhamos que ser cheios do Espírito, né? Então, isto foi o que nós vimos nos 5 primeiros capítulos de Efésios, e hoje vamos dar início aí no capítulo 6, para terminarmos essa carta aí na prática. Lembrem-se, somos filhos de Deus, a igreja de Efésios, uma igreja madura, uma igreja alicerçada na graça de Deus, no fundamento da palavra de Deus, e uma igreja que agora Paulo simplesmente estava dizendo, agora vivam aquilo que vocês creem, pratiquem. Santidade, uma vida de santidade, uma vida de prática. Então agora hoje a gente entra nessa parte aí de patrão e empregado, servos e senhores, né, mano? Bom, depois desta recapitulação aí da Aline, eu convido você, eu incentivo você a compartilhar esse vídeo. Você pode copiar o link desse vídeo e enviar para os seus contatos do WhatsApp e convidar alguém para participar com você. E lembrando que, ao findarmos este vídeo, nós estaremos orando em favor de todos, tá certo? Bom, nós vamos falar então sobre essa relação, essas relações, né, cristãs de servos e senhores. Nesse trecho de Efésios, Paulo está abordando essa relação entre os servos e os senhores. E na sociedade de hoje, nós temos esta relação também de empregadores e empregados. E Paulo está instruindo os cristãos aqui nesses relacionamentos. Então nós vamos adentrar aqui no capítulo 6 e o versículo 5. Nós já estamos aqui com a nossa Bíblia, né, e com as nossas anotações,
É importante que você tenha também aí as suas anotações, que você observe muito bem, que você absorva esse estudo, porque é de vital importância para todos nós, tá certo? Então, a Aline vai ler aqui do versículo 5 até o versículo 9, e depois vamos falando versículo por versículo. O lar cristão, servos e senhores. Quanto a vós outros, servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está onde? Nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Bom, você percebeu que aqui no versículo 6, versículo 5, perdão, ao versículo 8, Paulo está dando uma instrução a todos os servos, né? Ele diz aí sobre a obediência com o temor e o tremor, como os servos ou como os empregados, esses servos, eles devem respeitar e temer. E esse temor aqui não é um temor de medo, mas de reverência aos senhores, né? É o que Paulo está enfatizando aqui. Nós sabemos, Aline, que nessa época aqui, a relação era de servos e senhores, de escravos para com seus senhores. Naquela época havia a escravidão, porque os servos eram escravos, eles eram comprados, e muitos tinham os seus servos e eles eram abusivos com os seus servos. Eles os maltratavam, né? Então, aqui dentro desse contexto que Paulo está falando e lidando com essa situação, naquela época havia esse abuso. É bom a gente falar sobre isso porque naquela época era uma coisa, hoje é outra, mas se aplica o mesmo. Esse respeito é da mesma forma, porque hoje o relacionamento é de servos e de senhores, né? De empregados, de empregadores e seus empregados. É que assim, ó, a gente precisa entender bem os detalhes e porque isso aqui é muito importante, tá, gente? É muito importante isso aqui, tá? Porque tanto naquela época, lembrando que aqui a gente está falando de filhos de Deus, cristãos. E lembra, cristão tem que dar o quê? Bom testemunho. Lembra? Prática da doutrina. São filhos de Deus? São filhos da luz? Agora pratica as obras da luz. Então é muito importante. Por quê? Porque hoje já não existe mais o termo escravo. Mas hoje todo mundo trabalha. Hoje todo mundo serve a alguém, né? Ou melhor, todo mundo é empregado de alguém. Talvez tenha aqueles que têm o seu próprio negócio, mas sempre tem aqueles que respondem, né? Sempre tem alguém a quem a gente tem que responder. Mas enfim, principalmente a Deus, né? Então, por isso a importância do nosso testemunho. Então, a palavra que Paulo está usando aqui, na tradução se colocou servos, mas a palavra no original grego é doulos, é realmente escravo. Aí vocês podem dizer, puxa vida, mas na época da Bíblia existia escravos. Meus amores, escravos existem desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. E olha só, a escravidão é algo, é preciso entender o seguinte, mas na Bíblia fala de escravidão e aqui Paulo está falando de escravos que tem que obedecer. Então, a igreja apoiava a escravidão. É importante a gente entender isso.
A escravidão não tem nada a ver com a igreja, com a instituição igreja. A escravidão tem a ver com a instituição política. Então é muito importante a gente entender essa divisão, porque às vezes, amor, a pessoa pode dizer, puxa, mas o Paulo está defendendo aqui a escravidão, né? O Jesus, quando falava dos escravos, dos servos, enfim, não é questão de defender ou não defender, mas a questão de fazer o que é certo e justo com o caráter de Deus, dando um bom testemunho, tanto o servo, tanto o escravo, como o patrão que é cristão, quanto o senhor que é cristão. Então, a escravidão tem a ver com o termo político. Uma coisa eram os sacerdotes, lembra? Vamos falar aqui nesses mais assim nos termos bíblicos, judeus, enfim, igreja. Uma coisa eram os sacerdotes, igreja. Outra coisa eram os líderes de tribo, os líderes da política. Então, não se misturavam as coisas. Por isso, Deus sempre fez muita questão. Lei, política, líderes de tribo para governar os assuntos legais, os assuntos de convivência, e o sacerdote, que eram os mediadores entre Deus e o homem, que cuidava da alma e do espiritual das pessoas, através da disciplina, através da santificação. Tá dando para entender? Então, a escravidão sempre existiu. Sempre foi algo político. E é tão importante que quando a gente lê os primeiros livros da Bíblia, do Pentateuco, da lei, o próprio Deus sempre se preocupou com os escravos e com os estrangeiros. Ele sempre fala dos servos, dos escravos e dos estrangeiros, que quando os judeus tivessem escravos nas suas casas, nas suas famílias, eles tinham que tratar de forma digna, como se fosse da própria casa. Inclusive, o escravo ou o estrangeiro viviam nas práticas da lei. Não podiam se contaminar, tinham que fazer os sacrifícios, as ofertas, como se fossem judeus, de acordo com a lei de Deus. Por quê? Porque para esse Deus não existe o quê? Diferença, acepção de pessoas. Então é muito importante entender esse termo, mas Deus nunca aboliu essa palavra, esse significado de servo ou de escravo. Por quê? Porque olha só, mas sempre cuidou. Por quê? Porque sempre existiram escravos, tanto nos povos pagãos, como dentro do judaísmo, inclusive leis. Quando uma pessoa se tornava escrava, o problema sempre é o pecado do homem, né? O homem que destrói tudo, né, amor? Mas quando uma pessoa dentro do judaísmo, por exemplo, se tornava um escravo, se ele adquiriu uma dívida, né? De repente, ele fez um pacto, um acordo, porque lembra, naquela época valia a palavra, né? Um pacto. Então, aquela pessoa fazia um pacto, um acordo, e ela não conseguia cumprir, ela não conseguia pagar. Então, o acordo era que ela ou o filho dela, ou um familiar dela, mas quase sempre ela ou o filho, se tornariam escravos daquela pessoa para quem eles deviam. E aí, aquela pessoa passava a ser escrava até que a dívida fosse paga. E se a dívida fosse muito grande, aí existia lá a lei de Levíticos, né? Que quem aqui já estudou lá no canal Fundamento, existiu o ano jubileu, que após 50 anos de 49 anos servindo o seu senhor, aquele escravo era liberto. Era uma lei de Deus, porque Deus se preocupava com os escravos, Deus se preocupava com os servos, dava liberdade para eles depois de eles servirem 49 anos, isso dentro da lei judaica, e servia para os escravos que vinham de fora também e que aceitavam conviver dentro das leis judaicas. Então, 49 anos, nos 50, no jubileu, eles eram libertos. Então, escravo sempre existiu, mas porque eram leis políticas. Não tinha nada a ver com o sacerdócio, não tinha nada a ver com a igreja. E isso foi seguindo até a época dos discípulos. O nosso problema é que o pecado sempre aumenta, e quando aumenta o pecado, aumenta a maldade, e o ser humano acabou nessa depravação total aí, que virou a escravidão, né, de quantos anos que a gente viveu a escravidão, né, enfim, que foi uma desgraça, uma tragédia, e que, graças a Deus, pelo menos dentro da lei, já não existe, mas a gente sabe que existe a discriminação. Mas isso nunca aconteceu aqui, ó, nas escrituras, diante da lei de Deus e do cuidado de Deus. Deus sempre cuidou desses escravos, destes servos. Havia leis específicas de proteção e de cuidado para eles. E agora aqui, falando de lar cristão, de servos de Deus,
tanto escravos, filhos de Deus, como senhores, filhos de Deus, aqui Paulo está então orientando para que estes escravos, porque a palavra é escravo, tá? Foi amenizadinho aqui colocando servo, mas a palavra é escravo literal. Lembra? Termo político. E a igreja não tinha nada que ver. Então, a igreja o que faz? A igreja o que faz? A igreja prega a verdade, a doutrina, né? O evangelho que regenera corações. Então, no momento em que a igreja prega o evangelho que regenera corações, então vai mudar o comportamento, tanto daquele servo, que daqui a pouco é um servo preguiçoso, negligente, e ele passa então a viver na obediência do que Paulo está dizendo aqui, obedeça o seu patrão como a Deus, e também vai mudar o coração de um senhor cruel e tirano também, né? Então, dentro disso, Paulo vem aqui e fala como deve ser essa convivência, né? E ele diz que estes escravos devem obedecer ao vosso senhor segundo a carne, aquela pessoa a quem ele está servindo, naquela casa, naquela família, né? Desde a época judaica, se fosse um judeu ou fosse um estrangeiro. E hoje, para a nossa aplicação dos dias de hoje, um funcionário, um empregado de um comércio, uma indústria, um empregado que trabalha numa casa, limpando, cuidando das crianças, cozinhando, enfim, hoje se aplica a isso, obedecei ao Senhor, segundo a carne com temor. Sim, Deus não condenou o relacionamento de senhores e servos. O que Deus condena, o que a Bíblia condena, é justamente esse abuso, né, contra os servos. Desprezo, tratar menos, né? Considerar como menos. Exato. Então, porque raramente, por exemplo, um servo era bem tratado naquela época. Dificilmente. Tinha os mesmos direitos, como um de casa. Tanto é que, às vezes, quando se liberava o servo não queria nem ir embora. Ele queria ficar com o senhor. Olha só que coisa legal. Não, eu não quero, eu quero ficar aqui. Por quê? Porque, de acordo com a lei de Deus e os mandamentos de Deus e o caráter, tanto do servo como do Senhor, que eram aqui, ó, regenerados pelo Espírito de Deus, eles não queriam nem ir embora. Para eles era uma honra continuar servindo aquela família, aquela casa. Muito legal, né? Pois é, então, essas admoestações aqui de Paulo, ela é aplicada tanto para servos quanto para senhores. Mas agora, retomando aqui, Paulo está falando nesses versículos, do versículo 5 ao versículo 8, ele está falando da instrução para os servos. Essas são orientações cristãs, são relacionamentos cristãos. Né? Então, como que os servos eles são instruídos aqui? De que forma? Eles devem obedecer os seus senhores. De coração, não é uma obediência... Não, tem que obedecer mesmo, né? Tem que fazer, então, o que eu posso fazer? Eu vou obedecer porque tem que obedecer. Não, ele obedece os seus senhores com temor e tremor, quer dizer, não é com medo, é com essa reverência, com esse coração sincero, é uma obediência, um temor e tremor genuíno. Não é uma coisa só de fachada. Então veja esse relacionamento desse servo, desse empregado, para com o seu patrão, para com o seu empregador, né? Então isso implica aqui esse respeito, você ter o respeito ao Senhor. Como se estivesse servindo ao próprio Deus, né? Sabe o que é, amor? É que assim, ó, vamos trazer para a nossa cultura de hoje, né? Vamos trazer para a nossa cultura de hoje. Hoje em dia, isso aqui é piada. Vai falar hoje em dia que o funcionário tem que servir ao patrão com temor, com respeito, obedecer às ordens, às regras. Isso é piada. Porque o que é a nossa cultura, principalmente nós com esse partido que nós temos no Brasil, né, que predomina, esquerda, bagunceira, ensinaram os empregados a odiar patrões, a desrespeitar. Ensinaram que o patrão é um tirano que tem tudo e eles não têm nada. Então,
que eles têm que tem que haver essa justiça, que tem que haver esse socialismo, tudo igual para todos. Então a cultura de hoje, principalmente a nossa do Brasil, é o funcionário odiar patrão. Então isso vai gerando uma revolta dentro das pessoas, vai gerando uma revolta e vai fazendo com que as pessoas se tornem pessoas revoltadas, amargosas, que estão sempre falando mal dos patrões, que trabalham de qualquer jeito, são preguiçosos, negligentes, estão sempre desviando, ocupando, usando o tempo que deveriam ali estar trabalhando para ocupar em outras coisas. A oportunidade que tem para escapar do trabalho, para ficar se mosqueando, ficar perdendo tempo, dando volta nas coisas, eles fazem. Por quê? Porque para eles é um absurdo estar ali, às vezes trancado dentro de 4 paredes, tendo que obedecer a um patrão para receber um mísero salário. Então, essa é a cultura de hoje. Odiar patrões, odiar empregadores, não respeitar. A pessoa está ali por obrigação, como tu dizia agora, né? O servo de Deus não faz por obrigação, não faz com fingimento, faz de coração, de boa vontade, como se estivesse fazendo para o Senhor. Hoje não é assim. Hoje não é assim. Hoje a cultura é odiar patrão, desrespeito, desleixo com o trabalho, fazer as coisas de qualquer jeito. E veja bem o que a Bíblia ensina. Veja bem. Por quê? Porque o pecado contamina a mente do ser humano caído, inclinado para o mal. O ser humano foge de tudo que é o ensinamento bíblico. Tudo. Tu vê? Até no trabalho, no sentido de obedecer. A pessoa está lá trabalhando, ela tem aquela porta de trabalho, o trabalho que ela vai levar o sustento para casa dela, mas ainda assim ela faz aquilo com raiva, ela faz aquilo de mau gosto. Por quê? Rebeldia contra a lei e os mandamentos de Deus, amor. Gente, isso é muito sério. Bom, esse temor e tremor, então, ele implica em respeito profundo pelo seu empregador, pelo seu patrão, pelo chefe. Podemos usar muitos termos aqui, mas implica isso, esse respeito, essa reverência pelo papel daquela autoridade. E ele diz aí, né, obedecei. Obedecer. O termo obedecer aqui é uma submissão, de respeito a essa submissão àquela pessoa. Porque eu sou submisso a Deus, em primeiro lugar. Então, eu sou submisso àquele empregador, àquele senhor, porque eu sou antes submisso a Deus. Porque ele diz, com temor e tremor. Então, se eu temo a Deus, se eu respeito a Deus, se Ele é o meu Senhor, em última instância Ele é o meu Senhor, então eu vou temer, eu vou respeitar aquelas pessoas que são responsáveis por pagar o meu salário, por me dar um emprego, né? Então, eu tenho esse temor, não só porque eu preciso do salário, não só porque ele é o meu patrão e tem um título, não, mas porque eu temo a Deus. Então, eu entendo que eu sirvo a Deus. Essa é a instrução aqui de Paulo, quando ele fala dessa obediência e desse temor e tremor, né? Porque isso é muito importante você entender. Se você é empregado, você está subordinado a alguém e você é cristão, você deve entender muito bem isso aqui. E mesmo um patrão, como a Aline falou agora, mesmo que ele não mereça, tudo bem, digamos que ele não mereça, né? Porque ele é incrédulo, porque ele é descrente, mas ele é o seu patrão. Como nós falamos, Deus não condena esse relacionamento de senhores e servos, de empregadores e empregados, mas Deus condena o desrespeito, a falta de reverência àquela pessoa. Seja ela patrão, ou seja ela, no caso aqui que Paulo está falando, o servo, seja o empregado. Então, mesmo que ele não mereça, ele não merece, olha, ele não merece respeito por direito, porque ele nem cristão é, porque ele nem crê em Deus, não importa. Isso não,
Paulo está instruindo, Deus está, por meio de Paulo, falando aqui que isso não é importante. O importante é o relacionamento de um cristão para com o seu empregador, para com o seu Testemunho, patrão. né? O testemunho, seja o patrão crente ou não, tenha caráter ou não o patrão, não importa. É tu e Deus. É tu. Sempre lembrando que o que a Bíblia fala, que toda autoridade é constituída por Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. E aqui ele está dizendo que a gente obedece com temor e de coração e de boa vontade como a Cristo. Cristo é o cabeça. Então ali no teu trabalho, tu não é o cabeça. Ali no teu trabalho tem um líder, tem um chefe, tem um gerente, tem um dono, tem um empresário que está acima de ti. E a essa pessoa, seja crente ou não, seja de caráter ou não, seja justo ou não, tu não pode se igualar a ele se tu é cristão. Tu, como servo de Deus, tem que colocar em prática, lembrando que toda autoridade é constituída por Deus e lembrando o teu papel de filho de Deus. Obras da luz. Lembra que a gente estudou? Filhos de Deus andam nas obras da luz. E as obras da luz são obediência, temor, vigilância, o trabalho bem feito, com compromisso, com responsabilidade, pontualidade, né? Porque esse é um grande problema nos dias de hoje, a falta de pontualidade, né? Fazer as coisas de qualquer jeito, meia boca. Não, servir a Deus, tanto a Deus como era servido no passado os servos, os escravos serviam os seus senhores. Hoje nós, as pessoas que têm o seu trabalho, que têm um chefe acima deles, também devem servir dessa maneira, com fidelidade, como a Deus, como a Cristo. E não simplesmente fazer algo só na frente do patrão. E aí o patrão sai, vira as costas e ela, ó, dele falar mal do patrão, ou então cruzar os braços e mexer em redes sociais, mexer no telefone e ficar dando voltinha para passar o tempo. Não, isso não é caráter cristão. Isso não é comportamento cristão. Isso é fugir desse ensinamento aqui. Pois é, e eu devo servir então ao Senhor como se eu estivesse servindo ao próprio Cristo, ao próprio Deus. E servir bem. O patrão é servir bem a Deus. Se eu estou servindo bem ao patrão, estou servindo bem ao empregador, eu estou servindo a Deus, estou servindo bem a Deus. Se eu estou servindo meia boca, se eu estou fazendo aquele trabalho fajuto, né, mal feito, eu estou também fazendo para Deus. Da mesma forma. Né? Imagina, tu diz que é um crente, tu diz que é um cristão, né? E daí tu trabalha lá numa empresa e lá tu é preguiçoso, tu faz de conta que não é contigo, teu trabalho é sempre mal feito, chega atrasado, é o último a chegar, o primeiro a sair, toda oportunidade que tem, deixa as coisas de qualquer jeito, é trapaceiro, quando tem que mentir, mente. Como que tu vai falar de Jesus algum dia lá dentro do teu trabalho? Como que tu vai ter coragem de falar de Jesus? Olha o mau testemunho. Como que vai ficar quando alguém falar assim, ó, aquele ali é crente, sabia? Sério? Com esse comportamento, com esse caráter? Vocês veem, gente, o que é ser um filho de Deus, um cristão de verdade e viver uma conduta de cristão de verdade, ainda que ninguém esteja te vendo, ainda que lá no teu trabalho tu não tenha o teu pastor lá em cima de ti, tu não tenha os teus companheiros de igreja em cima de ti, a tua família, ainda que ninguém te conheça, mas Deus está vendo. E em algum momento alguém vai descobrir que tu é um cristão. E cristão meia boca, né? Se é que é. Mas e daí? Olha só como o nome de Cristo vai ser desonrado. Como a fé no verdadeiro Deus vai ser desonrada. Vocês estão vendo o compromisso que nós temos de dar um bom testemunho? E às vezes até mesmo, né? Daqui a pouco a gente vai falar em casos Não, já dá para falar agora. Porque muitas vezes o cristão dentro do seu trabalho, às vezes tem os patrões que são meio mau caráter, né? Ou um chefe, né, que te manda mentir, que te manda trocar relatórios, apagar informações, tirar valores, colocar valores. Tudo aí a gente mostra o nosso caráter, a nossa conduta, a quem a gente serve, porque a gente tem que obedecer o patrão.
Mas assim como a esposa tem que ser submissa ao marido, mas o marido também tem que ser submisso a Deus, e a esposa não pode aceitar ser submissa a algo que desagrade a Deus, a mesma coisa um funcionário, um empregado. Eu sou submissa ao meu patrão, mas antes de ser submissa a ele, eu sou submissa a Deus, temente a Deus. Se ele me manda mentir, se ele me manda enganar, se ele me manda alterar valores, se ele me manda alterar quantidades, se ele me manda mentir, dizer que ele não tá, inventar alguma historinha, opa, eu sou fiel a ti, mas antes eu sou fiel a Deus, eu não vou mentir. E eu posso falar isso porque eu já passei por isso. E eu disse, se eu tiver que mentir, então pode me mandar embora. E ao contrário, até chamou a atenção que me deram um aumento, me deram um outro cargo muito maior. Então, em tudo a gente tem que aprender a dar glória a Deus e viver para a glória de Deus, dando um bom testemunho. É importante falar isso, né, amor? Porque a gente fala obedecer o servo mas é como a Deus. Deus nunca vai te pedir algo pecaminoso, algo errado. Então, se o patrão pede, aí não dá para aceitar. Mas se o teu patrão tá ali, o teu trabalho é justo, é honesto, seja fiel. Seja fiel porque Deus vai te honrar. E é o que Paulo enfatiza aí, não servir para agradar homens. Isso é muito bem claro, né? Isso é muito óbvio que Paulo está falando aqui, mas o óbvio tem que ser dito. Então, como que nós podemos falar sobre isso aqui? Né? Porque ele está dizendo, não servir para agradar a homens. Então, os servos, esses servos cristãos, eles são aqui incentivados por Paulo da seguinte forma: olha, vocês não podem agir apenas quando vocês estão diante dos seus senhores. Vocês trabalham, estão lá trabalhando com a mão na massa quando os seus senhores estão ali. Vocês não podem fazer isso. Fazer as coisas para agradar os homens porque eles estão observando. Como você deu exemplo agora. Aquela pessoa, aquele servo mau, né, que ele está ali trabalhando, mas quando o senhor dele dá as costas, ele vai para o banheiro dormir. Ou ele vai conversar com os outros, vai ficar ali matando tempo, falando até mal de alguém em um grupo, né? Então, ele está sendo mal, um servo mau, mas ele não pode fazer isso. Só à vista do Senhor trabalhar e falar mal dos outros e se reunir com grupos, ou então morcegar, como diz o outro. Ele tem que fazer para agradar a Deus e não a homens. Então Paulo está dizendo isso. E eles... Amor, desculpa te interromper, mas é porque é disso que você está falando aqui, com sinceridade de coração. Sabe aquele empregado? E amor, aqui, ó. E gente, vocês sabem que a gente não tá aqui para se gloriar de jeito nenhum. Mas eu posso falar porque antes de pregar o evangelho, antes de largar trabalho, eu tinha uma profissão. E eu nunca aceitei ser uma funcionária medíocre. Nunca. Só fazer aquilo que me mandavam. Nunca. Eu nunca fiz, o meu trabalho é esse aqui, eu vou fazer isso aqui, deu e acabou, os outros que se virem. Nunca. Nunca foi o meu caráter fazer isso, ao contrário, eu fazia o meu, eu fazia além do meu e ainda ia ajudar os meus companheiros, sabe? Isso é um servo bom e fiel, e isso a gente atribui até para um servo cristão que serve a Deus na igreja, que serve à igreja, aos irmãos. Nunca ser um servo medíocre, um empregado medíocre. O meu trabalho é botar essas caixinhas aqui. Botei lá as caixinhas, cruzo o meu braço. Não, terminou teu trabalho, não tem o que fazer. Vai ajudar o outro, vai fazer, vai procurar aprender, a melhorar, a fazer mais. Eu sempre fui recompensado. Sempre tive recompensa. E é isso que Paulo está aqui incentivando. Vocês devem servir como se estivesse servindo diretamente a Deus, diretamente a Cristo, e não tentar agradar os homens. Então é isso que tem que ficar bem claro aqui, porque esse é o relacionamento que agrada a Deus, de um empregado, de um servo para com os seus senhores. Né? Então, aqui ele está enfatizando isso, da importância desse relacionamento, dessa atitude genuína, pura,
dessa atitude sincera, verdadeira, né? Não para se mostrar ou para dizer que está fazendo. Não, mas ele genuinamente ele faz isso para Cristo, porque ele sabe que ele está debaixo do senhorio do próprio Deus. Ele está debaixo do senhorio do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, ele vai fazer e vai priorizar a vontade de Deus. E uma palavrinha que ele usa aí também, a vista, né? Ele reforça dizendo, quer dizer, a vista. A vista de quem? A vista desses senhores. Porque eu estou à vista ali dos senhores, naturalmente eu vou fazer muito bem feito. Eu vou procurar fazer muito bem feito, eu vou procurar fazer as coisas, trabalhar ali com todo o empenho, porque eu estou à vista. Estou à vista da Aline, que é a minha empregadora, estou à vista do meu superior, que está ali vendo o que eu estou fazendo, então eu vou me empenhar somente naquele momento ali que o chefe está me observando. Então, não à vista. Hipocrisia, Olha, né? veja os problemas que Paulo está lidando aqui, porque se ele está falando aqui, instruindo, é porque esses problemas estavam acontecendo no meio ali, no meio cristão. Esses relacionamentos dos senhores e servos para com os seus senhores. Então, ele está dizendo, olha, não só à vista dos seus senhores, somente à vista deles, mas também quando eles não estiverem ali, vocês devem fazer com muito mais afinco, com muito mais empenho, com muito mais devoção, porque vocês estão servindo a Deus e não a homens. Vocês têm que agradar a Deus e não a homens. Porque o verdadeiro Senhor dos Senhores, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, lembra? O título do nosso Senhor Jesus, o verdadeiro Senhor dos Senhores está o quê? Está vendo tudo. Está vendo tudo. É aquele tipo de pessoa hipócrita mesmo, né? Eu sempre tive isso. É muito fácil identificar um hipócrita. Porque é aquela pessoa que ela tá ali descontraída no meio dos colegas, de qualquer jeito, chega o patrão, ela fica branca, azul, verde, amarela, rosa, e muda até o jeito de falar, o jeito de se vestir. Ai, não. Ai, é pessoa desintegrada, não é uma pessoa íntegra, integral, que ela tem o mesmo comportamento, a mesma cor, a mesma postura, o mesmo jeito de falar, estando no meio das pessoas empregadas, servas como ela, ou estando diante do patrão. Isso eu tenho sempre comigo. Eu não mudo. Eu posso estar diante da rainha da Inglaterra, ou eu posso estar diante da empregada da rainha da Inglaterra, mas a minha postura não muda, a minha voz não muda, o meu jeito de falar não muda. Isso é ser uma pessoa íntegra, integral, um servo integral. Não é assim, claro, a gente trata com respeito, com temor, com respeito o patrão, aquele senhor, assim como a gente trata com respeito com a pessoa que também é como a gente na hierarquia, né? Mas eu nunca abri mão disso. É fácil tu descobrir um hipócrita rapidinho. Basta olhar o comportamento, como ela fala, quando ela está em pessoas do mesmo nível dela, ou quando chega o patrão, ou aquela pessoa, aquele líder, né? E ela muda a postura, ela chega a ficar enrijecida, assim, ai, gente, ou hipocrisia. então ela está sentada, o patrão chega e ela fica de pé. Ora, por quê? Ficar de pé porque ele chegou? Né? São detalhes. Eu sempre cuidei muito isso. Mas Paulo está falando aqui, ó, para agradar, vocês não podem trabalhar para agradar a homens. Vocês não podem estar querendo agradar a homens. Vocês estão à vista de Deus, não à vista de homens, né? Então, aqueles que trabalham para agradar a homens, eles só pensam no seu bem-estar, não dos outros, não do patrão dele, não para proporcionar às pessoas a qualidade do seu trabalho, do seu serviço. Qualquer que seja o papel que você desempenha ali na sua profissão, você não está à vista de homens. Se você é um cristão verdadeiro, você está à vista de Deus, né? E se o patrão é incrédulo, se o patrão é uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa injusta, né? O defeito que tiver, o que nós, como servos, vamos fazer? Vamos nos igualar a ele e daí fazer o trabalho de qualquer jeito?
Não, a gente vai dar um testemunho. O que a gente vai fazer? A gente vai orar. Meu Deus, me dá sabedoria para lidar, me dá, eu não quero, não, me dá olhos espirituais para não querer enforcar, para não discutir, me dá sabedoria para conviver com os colegas, me dá o Senhor, ou então Senhor, se vai ultrapassar o meu limite, abre uma outra porta, me abre uma oportunidade. Aqui nesse caso não dava, por isso que Paulo falava, servo, escravo, tinha que ficar. Então, olha só, mas não importa a circunstância, tu é filho de Deus, tu tem que viver na honestidade, na sinceridade, na fidelidade ao teu patrão, como se estivesse servindo a Deus. E aí ele continua dizendo, servir de boa vontade, quer dizer, isso destaca a nossa atitude positiva, de forma voluntária aquele serviço. Eu não estou ali preso, poxa, vai dar hora ou não vai dar? Né? Não, eu estou ali voluntariamente, eu nem vi a hora passar porque eu estou de forma voluntária. Eu estou, não estou ali cumprindo horário, eu estou ali servindo a Deus mesmo. Eu sei que eu tenho um horário para almoçar, eu tenho que almoçar naquele horário, mas eu não estou ali esperando, poxa, nunca chega a hora. Não, eu estou ali, eu tenho uma atitude positiva com aquele trabalho. Não tá murmurando, reclamando, azedo, mal-humorado. Não. O caráter de filho de Deus, claro, não é sempre que a gente está animado, às vezes a gente tem problemas, né, situações na casa, enfim, tal. Mas no trabalho não tem nada a ver. Assim como tu não pode levar problemas do trabalho para casa, tu também não pode levar os teus problemas pessoais para o teu trabalho, porque os teus colegas e o teu patrão não tem culpa das dificuldades que tu enfrenta. Então, quando tu tá trabalhando, tem que ser de boa vontade. Tu tem que fazer aquilo que tu faz, gostando ou não daquilo que tu faça, mas tu tem que fazer como para o Senhor, de boa vontade. Quando a gente é servo de Deus, por exemplo, a gente está aqui agora servindo a Deus. Estamos aqui ensinando. Precisamos estudar, meditar nas escrituras, ler, procurar nos originais as palavras. Eu não faço isso com mau humor, reclamando, eu tenho que pegar a Bíblia no hebraico agora, agora eu vou pegar, que saco isso aqui, o que será que Paulo quis dizer? Não é assim que a gente se prepara, não é assim que a gente vem aqui fazer o nosso trabalho de servir a Deus. Ao contrário, a gente faz de boa vontade. Eu quero ver o que Paulo quis dizer com essa palavra aqui no original. Deixa eu ir lá ver. A gente vai no dicionário, né, amor? Às vezes eu tô lendo e falo, amor, procura aí pra mim no dicionário o que significa. Hoje eu fiz isso, né? Amor, o que significa tal palavra? Aí daqui a pouco eu li uma palavra e falei, amor, o que significa pra ti isso? Aí ele respondeu, então eu falei, mas e isso? Assim, de boa vontade, se aprofundando no texto bíblico, se aprofundando nas escrituras de boa vontade, como ao Senhor. É o nosso trabalho para o Senhor. O nosso caso, o nosso trabalho é para o Senhor. Mas eu também já fui empregada, eu também já trabalhei em empresas. O Anderson também já teve o trabalho deles antes de servir a Deus. E nós fazíamos do mesmo jeito. A gente servia com vontade, com gosto. Eu queria aprender, eu queria me aperfeiçoar, eu queria aprender tudo que eu podia. Por quê? Porque isso é ser um servo bom e fiel, não é ser um servo medíocre, que só trabalha por um salário, mas é porque está ali fazendo de boa vontade. Essa disposição voluntária, ela reflete nessa submissão. Imagina essa atmosfera lá no seu trabalho, com o seu patrão, com o seu empregador, quando você é submisso. Eu pergunto, isso não vai te favorecer? O patrão, será que não vai perceber, ainda que ele seja mau? Se há uma voluntariedade, essa fidelidade, honestidade, né, do seu empregado, um trabalho, como que não vai ser o relacionamento? Para com o patrão e para com os demais, para com todos. E com certeza virá, como Paulo mesmo fala aqui dessa recompensa, logo em seguida, então virá a recompensa, porque o que eu estou fazendo é para a glória de Deus. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre, né? Essa recompensa vem de Deus, quando a gente faz o que é certo, que é justo, né? Pois é.
Agora, essa promessa da recompensa aqui, ela destaca esse princípio aqui que valoriza esse relacionamento aqui, essas boas ações. Porque toda boa obra que eu pratico, quando eu viso a glória de Deus, eu sou recompensado. E assim, ó, essa recompensa e a título novamente, né, de exemplo, eu posso falar sobre isso porque, como a gente falou antes, né, a gente tem que ser fiel ao nosso patrão, fiel ao nosso Senhor, mas sobretudo fiel a Deus, porque a recompensa vai vir de Deus antes de todas as coisas, que vê tudo, né, vê tudo em secreto, as motivações, as intenções, e a própria graça de Deus vai cair sobre aquele patrão, seja ele incrédulo ou não, justo ou não, para recompensar. Então, a título de exemplo, eu posso falar, eu trabalhava numa empresa muito famosa, não vou dar nome aqui, e eu trabalhava num setor e eu tinha um gerente acima de mim. E o meu setor era um setor de negociação. E ele dizia assim para mim, ó, para que a gente tenha mais lucro, tu tem que negociar. Tu tem que ligar pro fulaninho A e dizer que o fulaninho B tá mais barato, para que ele baixe o preço. Aí eu disse, não, mas o fulaninho B tá bem mais caro. Sim, mas a gente quer o produto do A, e o produto do A é melhor, só que a gente quer que ele baixe mais, então tu tem que mentir para negociar. Eu falei, não, isso é mentira, eu não vou fazer, não tem necessidade de fazer isso. Se eu for honesta e justa e explicar, eu vou negociar sem precisar mentir. Ah, não, ele falou, então o RH tá logo ali, tá? Eu falei, tudo bem. Então surgiu uma oportunidade, e ele ficava pegando no meu pé sempre com isso, surgiu uma oportunidade, eu fui parar diante dos diretores, das duas diretoras da empresa. E eu disse, elas perguntaram, tu tá feliz, tu tá contente no teu setor e tal? Eu falei, sim, eu amo o que eu faço, embora não era a minha área de formação. Eu gosto do que eu faço, só tem um problema com o meu gerente. Ele quer que eu minta, e eu tô sendo bem clara aqui para vocês, eu acho que não tem necessidade, até aqui eu tenho feito o meu trabalho muito bem feito, sem precisar mentir e enganar ninguém. Se vocês me disserem que eu preciso mentir para negociar, porque é estratégia de negócio, como ele quer que eu faça, então eu não posso ficar aqui. E elas, não te preocupa, tal, passou uma semana, me chamaram para me colocar no posto da contabilidade, que era a minha formação. Então, eu fui honrada. Por quê? Porque eu fui fiel a Deus. E isso que eu recebi o RH tá logo ali. Quando um patrão fala, um gerente fala, o RH tá logo ali, é sinônimo do quê? De demissão. Mas olha só como as coisas inverteram. Por quê? Porque eu fui fiel ao meu Deus. Não vou mentir. Não vou me sujar. Não preciso disso. E Deus honrou. Então é a mesma coisa aqui, nesse relacionamento, quando a gente serve o patrão. Quando a gente é fiel aqui com o nosso empregado, ainda que ele, o nosso empregador, ainda que ele seja corrupto, ainda que ele seja injusto, Deus está vendo e Deus vai te abençoar. Pois é, a verdade é que nenhuma coisa boa que é feita para a glória de Deus, ela ficará sem recompensa. E ainda que mandassem ali embora, tu vai embora então porque tu não quer mentir, mas ela seria recompensada de outra forma, com certeza. Bom, agora nós vamos entrar aqui no versículo 9, que são as instruções para os senhores. Nós falamos da instrução de Paulo, da admoestação de Paulo para os servos, e agora é para os senhores, né? E ele fala aqui no versículo 9 o seguinte: e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, veja como Paulo fala, né, que os senhores não podem proceder de maneira injusta para com os seus servos. Os senhores devem proceder de maneira justa, serem justos com os seus servos. Opressores, né? Opressores como era na época de Faraó, né? Aqueles líderes de escravos, açoitando, chicoteando, castigando, deixando sem comer, sem beber. Naquela época, os maus senhores faziam isso.
Por isso que dentro da lei, o próprio Deus instituiu o cuidado. Um servo, um escravo, é tratado como um de casa, é tratado como da família. Existem leis para eles. Eles têm o mesmo tratamento, inclusive na hora de oferecer as ofertas e os sacrifícios pela santificação. Então, hoje é a mesma coisa. Hoje também existe, assim como o funcionário tem os seus deveres, obrigações, ele também tem os seus direitos, né? Porque ele está ali trabalhando para o sustento dele e ele está trabalhando para o crescimento do patrão também. Um precisa do outro. É uma via de mão dupla. Então, o ensinamento também é para os patrões. Não trate o seu funcionário com opressão, com ameaças, com bullying, com grosseria, com xingamento, seu idiota, seu incompetente, ou então só dando ordens. Patrão, exemplo. Líder de verdade, exemplo. Não é só chefe que manda, dá ordem, faz isso, aquilo, aquele outro, escraviza, fardos e fardos. Não, líder de verdade trabalha também, dá exemplos também. E trata o funcionário como gente, porque ele não é superior. Simplesmente um está numa posição e o outro está noutra. Ou um pode ter mais dinheiro, o outro pode ter menos. Mas diante de Deus somos todos iguais, principalmente se tratando aqui de servos de Deus, de filhos de Deus, tanto senhores como servos. Somos todos iguais diante de Deus, todos iguais. Então, os patrões também têm seus direitos, mas eles também têm as suas obrigações. Logicamente que ele não vai tolerar um empregado mau, mas aqui se tratando de um empregado justo, correto, fiel, ele tem que saber tratar, ele não pode tratar com amargura. O empregado tá lá, tá com dificuldade, ensina, não critica, não chama de burro, não chama de incompetente, ensina. Coloca alguém para ajudar, para ensinar, enfim, faz o teu papel de líder, dá força, apoia, dá os direitos ali do trabalho. Antigamente era a comida, a bebida, a casa para dormir. Hoje é o salário, é o plano de saúde, é aquilo que tu pode fazer o melhor dentro das leis e até, se possível, algo além daquilo que a lei manda. Faz isso pelo teu funcionário. Teu funcionário vai trabalhar mais contente, mais feliz, vai ter mais ânimo até, né, de trabalhar. Por quê? Porque ele vai querer agradar o seu senhor. Ele vai querer fazer o melhor pelo seu senhor. Então é recíproco, né? É uma via de mão dupla, vai e vem. Quando existe essa obediência aos ensinamentos, sem opressão da parte do senhor e sem negligência da parte do empregado. E sem ameaças. Como o rapaz falou, né? O caminho do RH é ali. É ali. Isso é ameaça. Ai, não. Parece que eu tô vendo a carinha dele. Isso não é uma forma justa de tratar um empregado, um servo. Né? Então, o que Paulo está ressaltando aqui é essa responsabilidade. Você que está nos assistindo, eu não sei se você é empregado ou se você é empregador, mas veja que ele ressalta a responsabilidade dos dois. Os dois têm essa responsabilidade, muito mais o empregador. Porque ele tem que agir de forma justa, sem ameaçar, sem maltratar, sem ser abusivo com aquele empregado. Então, essa é a atitude, né, de um cristão, de retidão e de bondade para com os seus empregados. E ele diz: e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles. Então você veja que deve haver aí essa honra e respeito mútuo de ambas as partes. E por último, ele fala dessa soberania de Deus, porque nós temos que estar conscientes e temos que destacar isso, que toda essa responsabilidade, todo esse relacionamento, tratamento, senhor para com servos, servos para com senhores, nós estamos debaixo dessa soberania de Deus. Ele é o nosso Senhor Supremo. Então, nós temos que lembrar isso, sempre lembrar disso. Sempre, em todas as nossas atitudes, seja como Senhor, seja como servo, devemos estar lembrando sempre que estamos debaixo da soberania de Deus.
e proceder com essa justiça, com essa honra, com essa dignidade. Todos devemos aplicar isso em nossas vidas, em nosso comportamento, em nossa vida cotidiana. Não importa qual o papel que você desempenha, se é de senhor, de empregador ou se é de servo, de empregado. Bom, nós queremos então concluir agora fazendo uma oração para que Deus nos capacite, para que a glória de Deus seja vista em nossas vidas. Vamos entrar em oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nós pedimos agora, meu Pai, que conforme a Tua graça, Tua misericórdia, meu Deus, o Senhor estenda as Tuas mãos para todos, meu Pai, aqueles que são empregados e estão vivendo conflito dentro do seu trabalho, um conflito com os seus companheiros de trabalho, e não sabem como proceder, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, então orientá-los e dar a eles, meu Pai, a capacidade, capacitá-los, meu Deus, para que eles venham, meu Deus, aplicar e viver esses princípios em suas vidas cotidianas, meu Pai. Que eles possam, meu Deus, ser obedientes ao Senhor em tudo o que eles executarem, em tudo o que eles fizerem, meu Pai. Eles venham glorificar o Teu nome, meu Deus. É o que nós te pedimos, e também pelos senhores, pelos empregadores, que o Senhor os capacite, que o Senhor, meu Pai, venha orientá-los, venha mostrar, meu Deus, para que eles possam agir de forma justa. E nós temos a certeza que aqueles que assim fizerem, obedecendo a Tua palavra, então serão recompensados não por homens, não porque trabalharam ou fizeram à vista de homens, mas serão recompensados porque o Senhor foi glorificado, o Senhor foi honrado, meu Deus, em nossas vidas, na vida desse cristão. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus e oramos por todas as famílias, por todos que nos acompanharam até agora, que a Tua mão seja estendida sobre elas, meu Pai, aqueles que estão, meu Deus, passando por problemas, por situações difíceis, aqueles que vivem agora, estão nos ouvindo, nos assistindo no hospital, no presídio, em qualquer lugar, no lugar ermo, meu Pai, desse mundo, que o Senhor estenda as Tuas mãos e tenha misericórdia dessa pessoa, meu Pai, que a Tua palavra chegue até elas, meu Deus, e que abra os seus ouvidos, o seu coração, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Foi um prazer estar aqui com todos vocês e espero que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E se você não deu o seu like ainda, seu joinha, dê o seu like para nos ajudar, porque dessa forma você estará nos ajudando. Então, nós terminamos aqui essa parte. Na semana que vem estaremos falando sobre a armadura de Deus, né? A parte muito esperada e que nós vamos falar na semana que vem. Muitos detalhes. Então tá bom. Tchau, gente. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.